Este CD é o resultado de um seminário que Divaldo Pereira Franco realizou em São Paulo, no Hotel Hilton. Reunimos aqui as principais perguntas e as respostas dadas por Divaldo Franco. Devido a algumas asperezas que a vida nos apresenta, colocamos, por assim dizer, uma tranca nas nossas emotividades e ficamos pessoas duras. Como vencer isso? Ou melhor, como acabar com o medo de sermos prejudicados ou traídos se nos abrirmos para o mundo e as pessoas? É a história do porco-espinho. É estar aberto, mas não permitir intimidade. Receber as pessoas com afeto, mas não se deixar arrastar pela emotividade. Abrir-se aos relacionamentos. Porque se é verdade que houve muitas lesões em nossos sentimentos, provocadas por pessoas que ainda se encontram em patamares inferiores da vida, não podemos negar que há outras pessoas extraordinárias, cuja amizade e convivência nos enriquecem demasiadamente. Então vale a pena que nos desarmemos. É uma tendência natural, mesmo entre as plantas sensitivas e os animais, correrem para dentro e fechar-se toda vez que há uma ameaça ou que ocorre um perigo. Mas nós que raciocinamos, poderemos ter uma atitude menos tímida em relação aos sofrimentos do mundo. Porque o fato de nos fecharmos para evitar traições, calúnias, maledicências, perseguições, se estiver em nossa ficha kármica, essas dores virão sob outros aspectos. Porque nós temos necessidade de expungir e de resgatar. Se não fazemos de uma maneira, por outra fazemos. Mas nunca esquecermos que todo bem que realizarmos diminuirá o mal que nós já praticamos. E isso irá mudar também a nossa ficha kármica, porque a ação do bem é muito mais valiosa do que os efeitos danosos que se derivam do mal. Abrir-se como o botão ontem. O botão abre para esplender em pólen, em perfume e beleza, mas também para ser picado pelo zangão, por outros insetos, até o momento em que ele libera as pétalas e entra em decomposição. Nós somos uma vida em desabrochamento. Há um livro notável, Não Temas o Mal. É uma experiência muito bonita de uma grande sensitiva austríaca que viveu nos Estados Unidos e por cuja boca falava o Espírito Guia. Esse trabalho é para que nós nos abramos à vida verdadeira e não temamos. Se nós temos hoje as cicatrizes, significa que vencemos a batalha. Estejamos abertos, porque outros afetos também chegarão para compensar as nossas dores. Gostaria que se referisse à sublimação sexual, ou seja, a transmutação de que fala Joana em O Despertar do Espírito. O sexo, como qualquer órgão, tem a sua função específica, que é a reprodução. É uma herança dos nossos instintos primários, uma das mais predominantes. A divindade nos deu para podermos perpetuar a espécie. Mas, para que nós fôssemos atraídos para esse dever de multiplicar-nos, a divindade nos permitiu que os hormônios proporcionassem sensações e o sentimento proporcionasse-nos emoções. Mas sensações e sentimentos estão na pauta da nossa mente. Aqueles que estagiamos nas faixas mais primárias, preferimos as sensações que saturam rápido e passamos a buscar sensações diferentes, que são as aberrações. Aqueles que já estagiam na faixa do equilíbrio e encontraram a realidade do espírito, têm mais emoções do que sensações. Porque o conúbio sexual é feito de ternura, não é brutal, como a função biológica que deve ser atendida e pronto.
É o resultado de uma viagem muito bem programada, que começa no olhar, no gesto, numa carícia, e que se vai aprofundando no sentimento, até o momento da comunhão, que se torna plena. Esse momento pleno de comunhão também é de sublimação. A sublimação não se dará exclusivamente pela abstenção, porque o indivíduo pode abster-se do uso do sexo, mas não eliminar os clichês mentais dos tormentos. Parceiros que vivem em plena harmonia estão sublimando a função, estão avançando com muita plenitude para esta sublimação. Quando lhe advém a viuvez, está tão perfeitamente integrado que pode dispensar o exercício da função, porque a mente planifica-o, as lembranças, a gratidão ao ser amado. Aí a sublimação, na visão de Joana de Ângeles, não é deixar a função sexual através de uma conduta castradora ou muitas vezes inibitória. Porque há muita gente que está na castidade por conflito, por incapacidade, por tormento, e não tem a mente pura e disciplinada. E pessoas que têm excelentes relacionamentos sexuais em um estado de tranquila pureza, porque não é o sexo que é imundo ou impuro das tradições religiosas. É a mente de quem usa como a mente de quem come, de quem fala da vida alheia. Falar não é mal. O que a pessoa fala é que dá qualidade ao ato de falar. Quando nós examinarmos o sexo como um departamento tão sublime como o coração, ou o cérebro, ou o pulmão, nós teremos o mesmo respeito, carinho e nobreza para com ele, como temos para com o órgão da vista. Eu, por exemplo, não me detenho a olhar tudo quanto eu consigo perceber. Seleciono as imagens, aquelas que me são apetecíveis e aquelas que não me interessa registrar. Nos valores da manifestação sexual, temos aquelas aptidões para o sexo de profundidade, de ternura, e para o aviltamento das funções sexuais, na busca incessante e perturbadora do prazer. Desse modo, quando Joana de Ângeles faz a abordagem no despertar do espírito, está convidando-nos ao amor para depois o sexo, e não ao sexo sem amor, que é apenas uma função, como pessoa come por vício de comer. É muito comum, e ontem Luiz falou, e foi muito engraçado, quando ele disse, não sei se vocês tenham pedido alguma coisa, depois vão deitar. Quem é que aguenta? Depois desse jantarzinho modesto e do cafezinho, ainda chega lá e pede assim, um filé com fritas. Pois algumas pessoas pediram. Claro que não comeram o suficiente na hora do jantar. É o hábito. Dessa maneira, nós podemos atingir esse estado de sublimação até o momento em que o aparelho fisiológico seja dispensável. Quando ele apresentar as suas necessidades biológicas, ele tem mecanismos que se encarregam de eliminar os excessos. Eu estive lendo pela enésima vez o Paulo Estevão no mês de dezembro. Nos últimos dezembros, nós dedicamos em nossa casa as palestras a Jesus, ao Evangelho nascente, ao cristianismo primitivo. E voltamos sempre a ler o Paulo Estevão, que pessoalmente considero a mais extraordinária obra a esse respeito jamais escrita. Eu não tenho cultura de outras obras, mas das poucas que eu li, esta para mim tem primazia. E então Emmanuel fala mais de uma vez. Ele experimentava também os tormentos da carne, porque era um ser humano. E ele disse numa das suas cartas, tem o espinho cravado nas carnes, que era a função biológica automática, eram os estados oníricos, os sonhos,
que estão arquivados no inconsciente. Antes de Paulo, ele foi Saulo. Mesmo vivendo em castidade, ele possuía libido, era um ser humano. E, naturalmente, mesmo depois de Paulo, de todos os exercícios de sublimação, o inconsciente liberava clichês e podia despertar aturdido. Mas pela sua disciplina de sublimação de todas as funções, comer pouco, dormir pouco, renunciar aos prazeres imediatos, o organismo se encarregava de eliminar os excessos. É um ato de sublimação. Mas tudo isso está na dependência da nossa conduta mental. O importante é como nós conduzimos o sexo. No caso dos adultérios, Divaldo, existe, por exemplo, resgate ou reajuste dos espíritos? Que informação tem o sentimento de culpa nos adultérios? E qual o papel da vítima neste caso? E se não houver escândalo, é um mal menor? O problema do mal não é o povo saber, é praticar o mal. Até quando tem um escândalo é bom, porque a pessoa começa a resgatar já hoje. O escândalo com as suas constrições leva o delituoso a meditar, a arrepender-se talvez, a expungir e a tentar reparar. Eu não poderia dizer como será o resgate da pessoa que adultera, porque há muitos fatores. É muito difícil a análise do indivíduo por alguém que está de fora. Às vezes o indivíduo é adúltero por uma má formação de caráter. Às vezes ele está fugindo da pressão da mãe que se encontra no seu inconsciente dominadora. Outras vezes ele está se vingando da mãe, usando a mulher para poder submetê-la. São conflitos que a psicanálise invariavelmente tenta resolver. A mãe opressiva, a mãe dominadora, a mãe castradora, o pai negligente, o pai irresponsável, que na infância geraram conflitos que o inconsciente decodifica de maneira diferente do que aconteceu, levando aquele que foi objeto da circunstância a atitudes surpreendentes e às vezes profundamente negativas em relação ao bom tom e à ética. Torna-se difícil saber como resgatar, mas nunca esquecermos que Deus é amor. E a função não é punitiva, é educativa. Não anuímos com nenhuma forma de delito, mas também não nos arvoramos a julgar os que caíram. Jesus afirmou com muita propriedade que ele veio para combater o pecado, não o pecador. Ajudar ao indivíduo libertar-se da doença, socorrendo, portanto, o doente. A pessoa faz com a grande mágoa no coração, faz as perguntas. Deve ser a vítima. Perdoe. Porque o problema é de quem carrega esse terrível delito no coração. A pessoa é insaciável, está buscando fora o que não encontra dentro. Eu conheço muitas pessoas que vivem abstinência compulsória ao lado de parceiros invejados por outras pessoas. E ninguém sabe das suas dores silenciosas. E conseguem amar. Portanto, se você não concorda com ele, nem ninguém deve concordar em bom sentido, dê-lhe o direito de correr, como numa linguagem de peões. Dê corda ao potro moço para disparar, ele vai cair de cansado adiante. Se colocar corda curta, ele quebra, por causa dos impulsos, no nosso caso, por causa da adrenalina. E procure ter uma atitude de compaixão. Deus saberá como resolver o problema e nós pediremos que sejam atenuadas as suas culpas, porque consciência é um terrível companheiro nosso. Por mais que anestesiemos, ela sempre sai da névoa e nos fala baixinho: você fez. Não adianta que todos nos confortem se a consciência não estiver em paz. Como e por que as pessoas têm facilidade de ajudar o semelhante, mas quando passam pelo mesmo problema, não conseguem aplicar para si mesmas estas orientações? Porque é muito fácil dar remédio amargo para que outro beba. Mas quando se trata de nós tomarmos o remédio amargo, aí
nós recusamos. É uma tendência natural. Primeiro, é um sentimento de proteção ao outro. E pela falta de autoestima, não temos esse sentimento de proteção para conosco mesmo. À medida que nós vamos descobrindo os nossos valores, é claro que nós iremos criando também respeito, deveres para conosco e dando o atendimento que o nosso organismo exige e de que nós necessitamos. Gostaríamos que você abordasse um pouco sobre disciplina, porque nós entendemos que você, pelo que realiza, com certeza precisou de muita disciplina para fazer o que faz. A disciplina é uma das experiências mais difíceis de ser incorporada à nossa estrutura psicológica. Porque todos os animais somos escravos de hábitos. Quem não tem bons, tem maus hábitos. Ninguém vive sem hábitos. Por isso que educere, educar, é fazer arrancar de dentro, que era a técnica de Sócrates. Despertar o discípulo a buscar o conhecimento que nele jazia, que o conhecimento vem do mundo espiritual, do mundo das ideias, segundo Sócrates. A disciplina é um hábito como outro qualquer. A pontualidade. Nós criamos o hábito de consultar o relógio. Pessoas têm o relógio como um ornamento, mas não olham nunca. Estão sempre atrasadas. E se nós criarmos o hábito de consultar o relógio, faremos um programa. Se eu tenho tarefa às 8 horas da manhã, eu vou me despertar às 6. Porque eu demoro meia hora para o banho, meia hora para o desjejum. Terei 30 minutos de percurso, mas como o trânsito é sempre imprevisível, vou calcular 50. Chegaremos antes. Mas isso nós definimos até criarmos o hábito. Esse hábito de fazer isso cria um condicionamento, gera disciplina. Desse para outros, eu vou me alimentar frugalmente. Mesmo que esteja com fome, eu sei que os alimentos desta natureza me farão mal. Então hoje eu estou enfermo, eu vou me alimentar frugalmente. O que é que nós fazemos? Nosso ego, maus hábitos, nossa estrutura, diz assim, mas se eu comer um pouquinho não vai fazer mal nenhum, que é isso? É indisciplina. Não vou comer. Vamos supor que a gente seja diabético. Não deve comer açúcar. Mas pode, mas não deve. Então, eu tenho uma amiga que é diabética. E quando ela vê o doce, os olhos brilham. E nós dizemos naturalmente, você não pode comer. Ela fica pálida de ira e diz, poder posso, mas não devo. E aí come para mostrar que pode. E a taxa de açúcar, de glicose sobe e mostra que não devia. Então a disciplina é um hábito que nós vamos construindo lentamente. E quando nos damos conta, estamos automatizados. Não será de um dia para a noite com uma boa resolução. Vamos sair daqui hoje assim, a partir de amanhã. Não, a partir de agora. Tudo que é marcado para amanhã não chega nunca, porque amanhã tem outro amanhã. É da psicologia. Não marque dados, nem prazos. Comece. Ganhamos um livro e dizemos, uma hora dessa eu vou ler. Não lerá nem na outra encarnação. Porque nunca terá essa hora. Ganhou o livro, vou ler agora. Abre para ser despertado. Talvez o momento não seja próprio, mas para ser espicaçado no desejo. E ele vai ficar no seu inconsciente. Na primeira brecha, o livro. Então, a pessoa lê. Mas se uma hora dessa eu leio, nunca vai ter a hora. Porque chegarão outros livros, chegarão outros videocassetes, chegarão outros programas maravilhosos da televisão lixo. E nós iremos postergando sempre. Daí a disciplina é um hábito que nós criamos, condicionamos dentro de uma escala de valores e submetemos-nos. E em breve conseguimos fazer naturalmente. Como quem tem o hábito de despertar cedo e tem o hábito de despertar tarde. Eu tenho alguns amigos que me dizem,
Divaldo, mas eu sou noctívago. Olha, eu me deito às 3 e às 4 da manhã. Então a gente ri e pode dizer que levanta às 10 e ao meio-dia do dia seguinte. Ele não é noctívago, nunca. Ele é simplesmente um indisciplinado. Troca a noite pelo dia. Então é necessário que nós saibamos viver conforme os padrões estabelecidos e criar a disciplina. Tem outros que não podem deitar-se senão ao máximo às 10 da noite. Mas quando dá 5 da manhã, eles já estão de pé. E não conseguem ficar 1 minuto a mais na cama. Eu tenho um amigo que criou a disciplina de levantar-se muito cedo. Então ele levantava às 5h15 da manhã. Mas adoeceu. E necessitava de fazer visualização terapêutica. Ao invés de diminuir uma atividade qualquer, ele recuou o relógio para as 4h45. E criou o hábito. Os amigos lhe dizem, fique um pouco na cama. Não posso. E o inconsciente está tão disciplinado, condicionado, que não aguarda o despertador bater. Agora, o mais interessante é que o seu acompanhante ficou tão preocupado que também não dorme. Até a hora que ele acorde às 4h45 para a pobre criatura poder começar a dormir. Então, são hábitos que nós incorporamos. A disciplina está em estabelecer os compromissos dentro de uma pauta ideal. Condicionar-se, criar o hábito e realizar. Divaldo, no livro O Despertar do Espírito, Joana de Ângeles aborda a questão das subpersonalidades dos eus, pessoal e superior. Você pode comentar esse assunto? As subpersonalidades são as nossas heranças negativas. A personalidade é a soma das nossas experiências passadas. É o ego, aquilo que estamos. Se alguém perguntar, você conhece Divaldo Franco? Sim. Quem é ele? É o orador, é o médium, é o espírita. É o que eu projeto. É a minha personalidade. Porque ninguém sabe quem sou eu. E muitas vezes nem eu próprio sei. Eu penso que terei atingido determinado patamar, até a hora em que um incidente faz-me desvelar uma paixão que estava recalcada e escondida. Então a personalidade é essa imagem que projetamos, a máscara, aquilo que temos de melhor para agradar, para conquistar. A subpersonalidade é o defeito, a imperfeição que a gente discretamente oculta e que desvela nos momentos de desequilíbrio. Então essas subpersonalidades são as paixões inferiores, as más inclinações, o ódio, o vício, o egoísmo, a insensatez, a desarmonia das paixões de vária natureza. Elas estão abaixo da linha do nosso eu consciente. Se me perguntar, você é ciumento? Eu digo, não. Bem, quer dizer, não tenho ciúme, eu tenho cuidado. Então, veja como vai mascarando. É que, quando a gente ama, também deseja ser correspondido. Não é que eu tenha ciúme, mas se a pessoa me despreza, eu fico magoado. Se ela me pretere, porque a outra prefere, tudo isso é a máscara do ciúme que eu podia dizer, tenho ciúme. É natural. Ainda estou na fase do ego, de querer para mim e não de querer para nós. Você mente? Eu? Não, umas mentirinhas brancas, como se tivesse agora mentira policromada. A branca, a preta, a vermelha, a cor-de-rosa, azul. Você mente? Precisa muita coragem, mas assim minto. Quando as circunstâncias o exigem, eu minto. Não, mas eu, espírita, mentir, já é uma mentira. Então, são subpersonalidades. As super são aquelas que estamos alcançando. Elas estão na superconsciência. E os eus?
Joana de Ângeles, nesse livro, O Despertar do Espírito, faz um estudo da psicossíntese, que foi uma doutrina criada por Assagioli, o admirável psiquiatra italiano. Ele tinha muita dificuldade de comportar-se, porque era católico, de formação religiosa, e era psicanalista e psiquiatra de formação acadêmica. Na sua experiência acadêmica, ele não acreditava na sobrevivência da alma. Na sua experiência humana, ele era religioso, acreditava na sobrevivência do espírito. Nesse conflito, ele resolveu buscar-se e descobriu que era um ser transpessoal. Criou então a doutrina da psicossíntese, fazendo uma análise de várias correntes do pensamento psicológico e apresentando a proposta de um ser espiritual. Esse ser espiritual eterno que se reencarna, que progride através de várias e multifárias experiências. Ele concebeu que nós temos um eu pessoal. Esse eu pessoal é esse eu consciente, encarregado das nossas manifestações atuais. Não é a personalidade, é o ego, é aquilo que estamos, não é aquilo que projetamos. A personalidade é o que o ego projeta. O ego são as suas realidades momentâneas. Então, esse eu pessoal seria, então, o ego da tradição de Jung e de Freud. E o eu superior estaria na superconsciência, seria o self, seria o espírito imortal. Na visão da psicossíntese, que é apenas uma mudança de linguagem, o eu superior é o self, é o espírito eterno. O eu pessoal, portador da consciência, que quando o cérebro vai anestesiado, ele não se pode comunicar. Quando é vítima de um traumatismo, ele fica bloqueado. É esse ego. E as personalidades secundárias, elas foram criadas pelo professor Pierre Janet. Por volta de 1880, 1890, Jean-Martin Charcot, fisiologista, anatomista francês, e um notável médico, resolveu descobrir a causa da histeria e procurar perceber por que a histeria se apresentava sob aspectos tão variados. Na Universidade de La Salpêtrière, a Universidade de Paris, no Hospital de La Bicêtre, que era a parte que recolhia os psicopatas, Jean-Martin Charcot, nos dias de terças-feiras, realizava experiências de hipnose para libertar algo que havia abaixo da consciência. Ainda não se houvera descoberto o subconsciente. O cérebro ainda era um grande enigma. Deveria haver uma razão fisiológica para a histeria ou uma razão psicológica. E Jean-Martin Charcot realizou essas experiências que ficaram famosas, tão famosas que em 1885 atraíram Freud de Viena para vir estudar com ele. E Freud o estimou tanto que deu a um filho seu nome, Jean-Martin. Mas o temperamento de Freud era muito especial e terminou por atritar com Charcot, porque Charcot dizia que somente as mulheres eram histéricas, porque a histeria seria uma disfunção fisiológica do útero. E Freud, rebelde, disse que os homens também são histéricos. E como Charcot falou que os homens não têm útero, Freud teria dito, pois então bote, porque eles são histéricos também. Foi a primeira vitória das mulheres, embora Freud fosse antifeminista, terrivelmente antifeminista. Nesses debates e nas várias experiências, quando eram hipnotizadas, as histéricas, algumas faziam um transe muito profundo e mudavam de personalidade. Ficou célebre uma dessas histéricas chamada Alcina, que está presente
em um livro maravilhoso, o livro de San Michele, quando é comentada por seu memorável autor, Axiomonte. Alcina era extraordinária, era médium. E toda vez que entrava em transe, ela mudava de personalidade, deixava de ser Alcina. Numa experiência em que estava presente o reitor da Universidade de Atenas, quando ela mudou de personalidade e começou a falar com uma voz gutural masculina, o Dr. Panás perguntou a Charcot se poderia induzi-la a assumir a personalidade do médico grego Galeno, a assumir a personalidade, chamada personificação, ou personalidade mórbida, doente. O mestre anuiu. Ele então voltou-se para Alcina em transe e disse: pois eu gostaria que você assumisse a personificação de Galeno. Momentos após, ela começou a falar em grego. Ela era analfabeta, era da Normandia e era muito atormentada, estava internada naquele sanatório fazia muito tempo, o que provocou um impacto. Depois de dialogar em grego com o Dr. Panás por vários minutos, ela chegou ao quadro de giz e escreveu uma frase memorável: a ciência, na área da fisiologia, vai avançar tanto que vai descobrir nos animais superiores um sistema de enervação que irá responder a muitas incógnitas da fisiologia, em grego. Ora, diante de um fato desse, o Dr. Panás perguntou a Charcot: como é que você explica isto? Não sei. Muitas vezes ocorrem essas personificações ou personalidades secundárias. Mais tarde, em 1889, o professor Pierre Janet, que era discípulo de Charcot, escreveu um livro, Automatismo Psicológico, combatendo a mediunidade, dizendo que os fenômenos mediúnicos eram resultado de um automatismo das impressões que nós arquivamos no subconsciente. Tudo aquilo que vivenciamos desce para um arquivo abaixo da consciência. Em determinados momentos de emoção, esses arquivos sobem e desvelam-se como personalidades secundárias, personalidades não existentes. Nós iremos ver isso mais tarde na literatura psiquiátrica, no cinema, As Três Faces de Eva, que foi um filme espetacular, Síbilo e tantos outros pacientes que eram portadores de personalidades dessa natureza, secundárias, personificações de natureza mórbida, que seriam arquivos, aspirações frustradas. Ele dizia, por exemplo, se alguém desejava ser um general na infância e não lograva, arquivava essa aspiração. E no momento de êxtase, desvelava dizendo: eu sou um general, eu sou um sacerdote, eu sou um médico fulano e beltrano. É uma tese absolutamente estúpida. Porquanto, no caso de Alcina e Galeno, ela jamais poderia arquivar um idioma grego antigo, que o professor da universidade teve dificuldade até de traduzir. E ainda mais, seria impossível que ela escrevesse em grego correto, sendo absolutamente analfabeta. Era uma maneira de negar o fenômeno mediúnico. Então passaram a ser personificações parasitárias ou personalidades secundárias. Ainda hoje se pretende levantar essas personificações para poder explicar os fenômenos mediúnicos, mas elas falham totalmente. Foi quando recorreram à telepatia. Alguém sabe e, através do seu conhecimento, transmite. Está no ar. E no estado de hiperestesia indireta do inconsciente, já havia sido criado o inconsciente por Freud, por volta de 1895. A pessoa capta, mas é tão complicado. Só para dar uma ideia, quando nós vamos deitar, nós temos aquele momento claro e escuro. E às vezes nós temos um sonho